muito comum a gente ver um canal que dá 30, 50, 100 mil views por vídeo falando sobre histórias de alguma coisa. E é muito comum a gente ver um outro canal parecido. Parece que os títulos são tão bons quanto, as miniaturas são tão legais quanto. E a gente vai ver os vídeos dão 1000, 300 views, 200 visualizações. Cara, existe uma diferença entre um canal que é capaz de gerar 50, 100 mil views e um canal que não é capaz de gerar nada. E hoje eu vou abordar com muitos detalhes, de maneira muito profunda, essas diferenças e como que você faz para passar o seu canal que tá capengando aqui com poucas views para esse patamar mais elevado de 100, 200 mil views. Então vamos lá, cara, a questão toda é a seguinte, né? Tem muita gente que acha que essa diferença, ela tá em quê? Tá em sorte, ou o algoritmo tem os seus preferidos, né? Ou ela tem um equipamento caro, ela investe em inteligência artificial cloud ao invés do ChatGPT, ou sei lá, não é para usar o Eleven Labs, é para usar o Google AI Studio. As pessoas acham que a diferença tá nisso, né? Mas eu acredito que existem 3 pilares fundamentais para os canais darem muito certo e viralizarem muito. Esses 3 fatores são os seguintes: roteiro, thumbnail e título. São 3 pilares fundamentais e a gente precisa dominar essas 3 coisas para que o nosso canal ele vá para frente. E preste atenção, se um deles falha, o vídeo inteiro falha. Principalmente o roteiro. Isso aqui que é o elemento mais subestimado. O pessoal às vezes realmente percebe que thumb e título é muito bom, mas subestima o roteiro. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente como que a gente resolve isso. Eu vou falar um pouco mais aqui sobre canais de história de guerra, tá? Mas todas as coisas que eu vou falar aqui, elas também servem para qualquer outro nicho. Então você pode pegar a teoria por trás e aplicar no nicho que você já tem o seu canal. Então a primeira coisa que a gente vai falar aqui vai ser sobre a miniatura. É justamente aquilo que chama a atenção visualmente da pessoa, né? Você consegue conquistar a pessoa por meio da miniatura. Provavelmente você não teria clicado nesse vídeo aqui se a minha miniatura não tivesse sido boa. Antes de qualquer outra coisa acontecer, antes dela ter contato com o roteiro, ela vai olhar para a miniatura e para o título. Muito provavelmente a miniatura vai vir antes do título, né? Porque a miniatura é uma imagem, algum desenho, alguma coisa chamativa e tal. Então esse é o primeiro aspecto. A gente tem que começar a ganhar a pessoa por esse primeiro aspecto que é a thumb. Uma coisa que você precisa ter, cara, clareza visual, tá? Isso aqui muito canal pequeno erra. Eles realmente tentam sair colocando um monte de informação na thumb. E aí, olha só, eu trouxe um exemplo aqui, thumb horrorosa, né? Agora virou moda no YouTube esse tipo de thumb feito no ChatGPT com 1 segundo de esforço. Olha só, cara, um cronômetro voando, 110 minutos embaixo, um monte de coisa escrita, uma confusão, uma poluição visual muito grande. Eu não sei se eu leio aqui primeiro essa informação, ou se eu vejo o relógio voando aqui pegando fogo, ou se eu vejo um navio, ou sei lá, alguém tá atirando em algum navio por algum motivo e eu não entendi nada, cara, entendeu? E aí tem a mesma informação repetida várias vezes, tipo 110 minutos, aí de baixo 110 minutos de novo. Cara, o que tá acontecendo aqui, entendeu? Muitas palavras, vários elementos e cores conflitantes também. Não tá encaixando, as cores não tão bonitas aqui. O que é a impressão que já é automaticamente gerada ao ver um vídeo igual a esse? Porra, o roteiro vai ser uma bosta, vou perder meu tempo assistindo um vídeo igual a esse. Essa é a impressão que eu fico quando eu bato o olho nessa imagem, porque se já tá tendo confusão no que o cara tá querendo me vender, lá dentro do vídeo é praticamente impossível que seja diferente. Então a maior parte das pessoas ela já percebe isso, mesmo que de maneira inconsciente, certo? Agora, vamos dar uma olhada em um exemplo bom. Olha só esse exemplo aqui, cara. Essa imagem suscita um sentimento na gente, certo? Até um sentimento bem de medo aqui no caso, né? Pô, quem fez essa thumb aqui, realmente a pessoa queria aterrorizar, aterrorizou mesmo, né? Tem um elemento aqui de iluminação, ó, percebe? Tem um elemento de simetria. Isso é muito interessante, cara, porque nós gostamos de ver coisas simétricas, né? Iluminadas. Inclusive, Santo Tomás de Aquino tinha alguns elementos que ele descrevia como importantes pra gente ter algo como belo, né? E um deles era justamente a integridade da coisa, a iluminação, se a coisa era iluminada, a simetria, são todos elementos que tem a ver com a beleza, né? Então, a beleza chama a nossa atenção, ganha a nossa atenção. E é muito importante que você conheça um pouco disso, conheça desses elementos visuais, né? Tenha uma certa noção disso, porque isso vai comunicar muito melhor com a pessoa que você quer ganhar o clique do que simplesmente por sair botando um monte de informação aqui, bomba, fumaça, nego dando tiro, navio, várias informações conflitantes, entendeu? Isso aqui é muito mais forte, porque mostra que, pô, a pessoa que fez sabe o que ela tá fazendo e dá uma emoção. Olha só, uma imagem simples que traz emoção, tem um personagem principal, olha que legal. Pô, dá pra entender claramente aqui qual que é a ideia. É o domínio da Europa, tá óbvio isso aqui. E ele não escreveu nada pra descrever isso, ele me mostrou. Isso é que você tem que começar a fazer nas suas miniaturas. Olha só, você consegue despertar desejo de ver sem nem ter frase escrito nela.
já me disse tudo aqui, porra. Ele tá me ameaçando de alguma forma aqui. O poderio militar tá aqui presente nos aviões. A coisa está sendo mostrada de maneira bela. As cores estão muito boas. O vermelho lembra essa ideia de comunismo e tudo mais, de domínio, de uma coisa que eu tenho que evitar. E olha só aqui a ideia do domínio da Europa, né? Tá perfeito, tá muito claro. Ainda parece que ele tá olhando em cima do mapa, assim, tipo, fazendo planos de conquista, né? Então tem tudo a ver aqui com o que ele quer realmente passar, né? Tem um contraste muito forte aqui entre o personagem e o fundo. Então, realmente é muito legal. Uma coisa que vocês têm que sempre pensar é as pessoas, elas clicam em emoções também. Então, não adianta você chegar e botando coisa neutra. O que antigamente todo mundo fazia antes da inteligência artificial? O pessoal ia fazer um vídeo de FIFA e aí botava do lado, tipo, o cara olhando assim... Caraca, porque isso é uma emoção. Então você olha ali e você pensa assim, caramba, eu vou me surpreender com esse vídeo. Vai ser um vídeo que vai me chamar a atenção de alguma forma. Eu vou engajar com aquele conteúdo, vai ser muito bacana de assistir. Até hoje em dia existe isso, né? Pessoas que botam a reação assim, caramba, na miniatura, né? Por quê? Porque justamente as pessoas clicam em emoção. Se você ficar muito neutro demais, assim, tipo estático, super neutral, cara, já era, vai dar errado, entendeu? Isso é o que canais pequenos fazem. Eles botam imagens, pessoas, personagens assim, neutros. Tenta sempre criar nas suas miniaturas choque, confusão, surpresa. Outra coisa, miniatura também muitas vezes ela cria uma pergunta visual. Então ela vai botar, por exemplo, alguma coisa censurada. Vou dar um exemplo de FIFA de novo, as miniaturas antigas que o pessoal fazia. Tirei essa carta fantástica no FIFA e é uma carta que tá censurada de alguma forma, para você clicar no vídeo e conhecer qual que é a carta. Top 5 países mais perigosos do mundo. Aí você dá 3 países e o primeiro você não revela, nem o terceiro. Aí você revela lá que o segundo é a Guatemala, quinto, sei lá, é Nigéria, enfim, tô falando aqui sem saber, mas é uma das formas de você fazer isso, criar uma pergunta visual, tipo, caramba, qual que é o terceiro ou primeiro lugar? Então algo escondido é a mesma ideia, algo incompleto também é a mesma ideia, tá? Então é o que eu falei, lembra que o cérebro humano ele sempre gosta de ver a integridade nas coisas, sempre quando tá faltando uma coisa, incomoda, certo? Se você pegar o pedreiro pra fazer a sua casa e ele faz tudo, mas deixa uma parede faltando, porra, isso vai incomodar pra cacete você, né? Ou se a gente olha algum álbum de figurinha e tá faltando 2 figurinhas, mas o resto tá totalmente preenchido, isso incomoda naturalmente o ser humano, certo? A gente sempre quer olhar pra integridade das coisas. Então, se você dá essa informação na sua thumb, tipo, tá faltando alguma coisa, a gente quer clicar no vídeo pra conhecer aquilo que tá faltando. Então, é isso, porque o ser humano odeia lacuna de informação. Então, a gente vai clicar só pra preencher a nossa curiosidade. Vamos falar sobre o título agora, cara, porque o título, ele vai ser justamente aquele que vai criar a promessa do vídeo. A miniatura chamou a atenção e o título é justamente o momento que vai garantir pra gente que a gente tem que clicar no vídeo. Isso é muito importante. Como que o nosso título pode ser único, para que você não tenha a sensação de que você já viu vários vídeos iguais a esse no seu canal. Então, por exemplo, aqui nesse meu canal, se eu vou falar sobre nichos de canal Dark, então vamos lá, eu vou pegar e vou falar nichos de canal Dark. Eu não vou chegar e vou botar na miniatura lá um negócio assim, melhores nichos de canal Dark em 2026. Não tá ruim isso aqui, mas tá pouco específico. Eu quero alguma coisa do tipo 5 nichos de canal Dark para abandonar a CLT em 2026, tá vendo? Que agora a coisa ficou mais específica, pô. E é uma dor real do meu público isso aqui. Muitas pessoas que me assistem, elas querem abandonar o seu emprego de carteira assinada para viver de canal Dark ou alguma coisa assim. Criei uma diferenciação. Pô, pera aí, esse aqui não é só o vídeo de nicho de canal Dark. Esse aqui é um vídeo que vai me ensinar a criar o meu canal Dark, a atingir o nicho certo para um determinado fim. Então é alguma coisa nova que ele vai falar. E percebe como a pessoa se identifica com isso? Então é muito importante você fazer vídeos assim, dessa forma, né? Você quer criar essa sensação de que você nunca assistiu nada igual. Quantas histórias sobre Segunda Guerra Mundial existem? Então você precisa aprender a vender a coisa de uma maneira diferente. Justamente, o título ele precisa muitas vezes explicar sobre o que vai ser o vídeo, você tem que ter uma confirmação do que você vai ter no vídeo. Também criar curiosidade assim, junto com a miniatura e complementar a emoção da thumb. Você nunca vai colocar elementos iguais, certo? Então botou lá na thumb, que é 110 minutos, igual aquele cronômetro horroroso lá que a gente viu, não vai botar isso no título de novo. As informações elas têm que se complementar e não repetir, que a pessoa ela já entendeu a informação pelo que tá escrito na thumb também. Olha só, exemplo. O Irã desafiou a Força Aérea dos Estados Unidos. Erro grave. E aí olha o que o cara botou na miniatura, erro grave de novo, tá vendo? Então ele repetiu a informação, tá muito ruim, tá muito genérico. Porra, o Irã... Cara, quem é Irã? Irã é muito genérico, é muito amplo. Às vezes você chega e fala de algum personagem, então tipo, aquele presidente tal que fez isso contra a Força Aérea dos Estados Unidos numa época
época X e aconteceu, entendeu? Então você começa a criar personagens, você começa a contar uma história mais interessante. Aqui você tá falando, o Irã desafiou a Força Aérea dos Estados Unidos. Pô, beleza, isso aí acontece todos os dias há quanto tempo? Uns 1000 anos, sei lá. Então é óbvio que é a coisa mais genérica do mundo e esse vídeo aqui conseguiu a marca impressionante de 0 visualizações em 6 horas. Porque realmente, quem é que vai clicar nisso? Então você precisa focar e mudar a coisa, certo? Então aqui a gente nem tá falando por dentro do vídeo, mas a gente tá falando ainda na parte que a pessoa nem clicou ainda, a gente quer ganhar o clique dela, né? Agora, olha esse exemplo aqui, ó. A Força Aérea Japonesa ficou chocada, aí ele fala aqui do P-38, isso aqui é tipo o ataque que esse avião fazia, né? Pô, já foi muito mais específico. Os soldados japoneses ficaram chocados com os mísseis lá do avião P-38 lá dos Estados Unidos. Então, entendeu? É uma coisa muito mais específica. E aí você conta a história de uma maneira muito mais profunda. Tem muito mais personalidade, pô. Eu tô falando de uma coisa específica. A Força Aérea Japonesa, o P-38. São coisas bem bacanas. Aqui existe curiosidade. Aqui tá contando o que vai acontecer no vídeo exatamente. E é muito provavelmente um vídeo único quando foi criado. É isso que você tem que buscar. Você precisa sempre lembrar o que eu ganho clicando. Então, tipo, se você consegue dar um benefício claro pra pessoa, é muito interessante. Como eu falei lá dos nichos para canal Dark, por que eu quero nicho de canal Dark? Para ganhar mais dinheiro, mas isso aí é clichê. Para sair da CLT, opa, já é melhor. É a mesma ideia por trás, mas já é uma forma de falar que diferencia um pouco mais seu conteúdo, percebe? Vamos então para a terceira e última parte aqui, que é a parte mais subestimada de todas. Por quê, cara? Se você ganhou a pessoa para ela clicar no seu vídeo, para ela te assistir, agora a gente precisa reter a pessoa. Eu trouxe 2 exemplos aqui de 2 canais. Olha só, vamos dar uma olhada mais profundamente nesse exemplo aqui, ó, desse canal que tá mais roxo. Por que esse canal aqui, parece que as miniaturas estão muito legais, estão fazendo 1000 views, 900, 300 views. Por que esse canal tá fazendo isso, sendo que a miniatura tá muito legal? O título parece estar bastante bacana também. Parece que tá tudo muito legal aqui. Ele criou uma espécie de segredo aqui, ó. Ele conta histórias na miniatura. Alguns vídeos estão até indo bem e tal. Mas por que ele não tá acertando com mais constância? Por que esses vídeos não estão com 20, 30 mil views? Porque, opa, pera aí, tem a parte de por dentro do vídeo. Como que é por dentro do vídeo? Então os vídeos aqui tem 40 minutos, 50, 39, 1 hora. Como é que é o roteiro desse cara? Percebe? Então se a gente for comparar com outro canal de guerra aqui, ó, esse daqui a gente vai ver que faz views de maneira mais consistente. 50 mil views, 7, 50 de novo. Esse aqui foi um pouco pior. 10, 17, 11, 140 mil. Então esse outro canal aqui, o estilo da thumb, tu não tá lá tão bacana quanto o outro, mas olha como o resultado é melhor. Por quê? Esse cara aqui é um mestre do storytelling. Ele consegue muito bem contar a história. Eu não sei, esse cara aqui, ó, ele não conta a história tão bem, percebe? Então isso faz a diferença. Isso é muito importante. E agora, muitas pessoas batem o olho nisso aqui e não conseguem enxergar. Por que esse canal aqui dá bom e esse aqui não engatou ainda, parece? Porque esse aqui, o cara é um mestre do roteiro. E esse aqui, o roteiro não é tão bom, percebe? Então, isso aqui, cara, muitos que fazem a mentoria comigo erram. E é impressionante, por isso que eu quis fazer esse vídeo até. A pessoa, ela subestima o valor do roteiro, cara. Você precisa... Isso aqui é um caso real até que eu trouxe de um dos meus alunos que tinha um canal de guerra. O canal dele tava muito bom já, mas ele precisava aprender a fazer o roteiro de maneira que a história ganhasse mais as pessoas, percebe? Então eu trouxe aqui um comparativo de como que funciona um roteiro muito bom e como que funciona um roteiro que não vai te dar nada ou que o resultado vai ser mediano. Então pega a caneta e anota isso aqui que é muito importante. Olha só, abertura. Como é que as pessoas começam sempre? Começa com um contexto histórico ou uma explicação de algum avião ou de algum fato aí, de algum personagem e tal. Não é pra você começar o roteiro assim, não é pra você começar o gancho da história assim. É pra você começar como? Com uma cena dramática ou um evento importante e você descreve de maneira realmente dramática aquele evento. Então, era dia tal de outubro. Fulano chega e abre a porta devagar. Todos param o que estavam fazendo e olham pra ele. Esse fulano é o Doutor Beltrão. O Doutor Beltrão era conhecido... Entendeu? Então, olha só como que é muito fácil de imaginar essa cena e você já engaja com a pessoa logo no começo. Então, não é pra você chegar e falar assim, em 1923, os Estados Unidos estavam passando por uma fase muito difícil. Então, os aviões não estavam conseguindo percorrer 100 km como era o esperado. Isso é um começo muito ruim, porque você tá começando a trazer explicação, fato. Ninguém quer ver isso. As pessoas querem ver história. As pessoas querem ver drama. Querem ver uma série ali da Netflix, entendeu? Então, como é que você faz isso? Você faz isso justamente descrevendo essa cena, detalhes, quem é a pessoa, de que maneira que ela apareceu, qual que foi a reação dos outros ao conhecê-la, entendeu? Aí depois tem um momento certo pra você dar algumas explicações mais profundas. Roteiro fraco, explica tudo cedo demais, então você já vai logo no começo, tudo de mais profundo que vai acontecer. O que o roteiro forte faz? Ele cria perguntas e não responde imediatamente. Então, naquele exemplo que eu falei lá do cara que chegou e abriu a porta devagar,
o que o roteiro bom faz? Mas quem era esse fulano? E por que ele estava ali? Entendeu? E aí você não responde exatamente na hora. Você vai responder daqui a 3 cenas depois, pra criar essa tensão na pessoa de tipo, caramba, quem é esse cara? Por que ele tá ali? E aí você começa a criar essas perguntas. Você começa a mostrar coisas que se contradizem pra que a pessoa fique, caramba, quero saber o que acontece. Foco da história. Alguns roteiros, eles pegam muitos temas e perdem o fio da meada. Então ele começa falando de fulano, depois vai pra ciclano, aí passa 10 minutos falando sobre o avião X, aí fala mais 10 minutos sobre outro assunto. Quando chega aqui no minuto 20, cara, você nem sabe mais sobre qual que é o tema do vídeo, você nem sabe mais quem que são os personagens. Isso é ruim, isso é um roteiro mal feito. Então você precisa sempre, quando você tá fazendo um bom roteiro, ter essa pergunta central clara e se basear nela. Nunca perder o fio da meada. Roteiro fraco. Fala de muitas instituições, tecnologia, dá muitos detalhes sobre funcionamento de máquinas. Então passa 5 minutos descrevendo como que funciona o motor do avião P-38. Pô, cara, esse é um número muito específico de pessoas que querem ver isso, entendeu? A maior parte das pessoas, elas querem ver uma coisa... Fala em 2 frases. Explica que se explicar em 5 minutos, explica em 2 frases. Foca em personalidade, em pessoas. O general tal. O defeito desse general é que ele assediava as secretárias, entendeu? Alguma coisa assim. Você comenta sobre defeitos e fala sobre virtudes das pessoas. As pessoas querem saber, querem conhecer quem são as outras pessoas, entendeu? Isso é muito mais fácil de conectar com a pessoa que está assistindo. Então, explicação técnica, como eu falei, evita explicação longa, explica o necessário de forma simples. Ritmo, blocos muito extensos de informação é ruim. A gente quer alterar a história, conflito, revelação, mas lembra, sem perder o fio da meada. Tensão narrativa, a história vai acontecendo toda certinha, né? Isso aqui acontece muito. Os Estados Unidos foi construir avião, aí contratou fulano, construiu avião. Beleza, aí o avião andou, funcionou tudo bem, no final deu tudo certo. Isso é uma história ruim, percebe? Os Estados Unidos foi criar o avião, mas aí quem ia criar era o engenheiro tal, só que o engenheiro tal, ele bebia demais. O primeiro piloto morreu no acidente, e aí, ou seja, deu errado. Aí os Estados Unidos resolveu contratar um outro cara, e aí esse outro cara, na verdade, era um maluco que tinha sido amputado a perna dele, e ele não conseguia apertar o pedal, entendeu? Então você tá mostrando vários defeitos, e aí você supera esses obstáculos, conforme a história vai passando, certo? Então, pode fazer, inclusive, uma história que não seja linear, né? Você começa a botar descobertas que acontecem no meio. E aí o fulano que tinha, então, a perna amputada descobriu que era muito mais eficiente usar etanol ao invés de diesel para fazer tal coisa. E aí você precisa se manter sempre no fio da meada, lembra? Isso é muito importante. Evita de dar muitas informações ao mesmo tempo. Cada parte tem uma ideia clara. É isso que um roteiro bom faz. Tá falando disso agora? Clareza nesse assunto, beleza? E a sensação final é que você tenha que acabar num vídeo bom, né? Uma história que aconteceu diante de você. Quando você acaba o vídeo com uma sensação de que foi uma aula de história ou uma aula de engenharia, é ruim, beleza? Comecem a se atentar para isso, comecem a perceber isso no roteiro de vocês, porque o erro pode estar aqui. O seu canal pode não estar chegando a $100 mil porque você não está prestando atenção nesses detalhes. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Se você curtiu, deixa aquele seu like aí. Se você quiser mais informações sobre a minha mentoria, o link vai estar aqui embaixo. Se quiser fazer minha mentoria coletiva também com valor muito acessível, que é o meu curso aí, né? Que você ganha junto uma mentoria mensal aí, a gente faz um encontro mensal. O link vai estar aqui embaixo na descrição também, beleza? Forte abraço, valeu e até o próximo!